Eu repreendo, Pai, toda a armadilha do inimigo contra as nossas vidas, todo demônio que vem, ó Pai, para tirar a nossa paz, para dar sono na hora errada, que bata em retirada em nome de Jesus Cristo, e que o Teu Espírito Santo prevaleça sobre este lugar. Deus, em nome de Jesus Cristo, livra-nos, ó Pai, dos dardos inflamados de Satanás nessa noite. Coloque em nós, ó Pai, o capacete da salvação. Deus, em nome de Jesus, blinda a nossa mente, o nosso entendimento, os nossos ouvidos e os nossos olhos nessa noite, para que possamos estar na Tua presença de uma forma real. Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoa a minha vida. Fala, Deus, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor quiser falar. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento nessa noite, Senhor. O Senhor sabe que eu não sou nada. Todas as vezes eu me apresento ao Senhor, ó Pai, como serva. E nessa noite não é diferente. Que o Senhor possa vir me usar com poder e com graça. Fala com o Teu povo nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podem se sentar, por favor? Hoje nós vamos ler a palavra de uma maneira diferente. Eu quero que vocês leiam sentados, porque eu quero que vocês prestem bastante atenção no que nós vamos ler. Nós vamos lá no livro de Oséias, no capítulo 4. Eu já li um pedacinho na quinta-feira, na hora da oferta, porque é algo que Deus já vinha ministrado no meu coração, já vinha ministrando. E eu não sabia que essa seria a palavra. Mas o Senhor trouxe ao meu coração. Então, um pouquinho mais daquilo do que eu falei. Livro de Oséias, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 6 apenas. Amém? Então, eu quero que você fique bem à vontade. Eu vou ler. Você acompanhe com os olhos, porque eu sei que a Bíblia tem uma tradução diferente. Mas preste bastante atenção no que eu vou ler. Amém? Eu creio que é uma palavra muito conhecida. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel. Eu vou mudar isso aqui um pouquinho. Ouvi a palavra do Senhor, vós, Igreja Batista, Jesus Libertador e visitantes. Porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem a perjurar, e o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amém? Engraçado, quando eu li esse texto, eu já conhecia, é como se eu estivesse pego meu celular, abri no Google e começasse a ler uma notícia, não é? Não parece uma notícia nos dias de hoje? Há homicídio sobre homicídio, há injúria sobre injúria, perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar. Parece uma notícia de hoje, do jornal, que a gente abre a internet. Não é verdade? Não parece que foi escrito hoje isso? E mais para frente, no versículo 6, diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. E engraçado, irmãos, que esse livro de Oséias foi escrito há tantos anos atrás. Muitos mil anos atrás, vamos pôr assim. E ainda hoje, essa palavra é verdadeira. E ainda hoje, por mais pesada que seja, essa palavra ainda é verdadeira. Porque o povo do Senhor, aqui é claro, o povo do Senhor perece por falta de conhecimento. Eu queria fazer uma pergunta a vocês nessa noite, porque o Senhor me fez várias, enquanto nós ministrávamos também. Eu queria perguntar a vocês algo. Não se envergonhe de levantar a mão, tá? Eu queria saber de vocês. Vocês conhecem a Deus? Todo mundo aqui conhece Deus? Levanta a mão. Pode baixar. Eu vou perguntar novamente.
Você conhece Deus? Vou perguntar a terceira vez. Você conhece Deus? Com certeza? Amém. Pode abaixar suas mãos. Foi uma pergunta que o Senhor me fez. E sabe qual foi a resposta que eu cheguei? Que nós não conhecemos, não. Eu não estou falando que vocês estão mentindo. Eu estou falando que se nós conhecêssemos o Senhor, como Ele me disse, a gente não estava perecendo. A igreja não estava sendo atacada. A gente não estava com medo da volta de Jesus, porque tem crente com medo da volta de Jesus. Então a gente não conhece Deus. O texto fala mais outras coisas também. Aqui no começo fala que falta o amor e a verdade também. E o conhecimento de Deus. E eu fiquei me perguntando, Deus, mas a gente conhece a Tua palavra. O Senhor me disse que essa noite seria uma palavra para os cristãos. Quem conhece Ele, quem entregou sua vida a Jesus, quem lê a Bíblia, quem ora. A palavra é para nós. E eu fiquei me perguntando, Deus, então, que conhecimento é esse que nos falta? Né? Por que a gente está perecendo, então, por falta do conhecimento? Que conhecimento é esse? Que verdade é essa que está faltando? Que amor é esse que está faltando? Irmãos, muitas vezes, nós somos cristãos, como eu sou, como você é. E nós temos servido ao Senhor de uma forma que não é a forma que Ele gostaria que nós o servíssemos. Nós temos trabalhado muito na obra do Senhor. Muitos têm muitos ministérios aqui dentro, outros estão se descobrindo, não é verdade? Mas mesmo nós que trabalhamos para o Senhor, será que a gente trabalha da maneira certa? Será que a gente faz conforme Deus tem nos orientado? Perdão. Porque aqui a história, o livro de Oséias, é muito claro, todo mundo conhece. O resumo do livro de Oséias é que o Senhor mandou que ele se casasse com uma prostituta para que ele conhecesse o que Deus estava sentindo. Como doía em Deus aquela traição. Então ele permitiu que Oséias se casasse com aquela meretriz. Permitiu que tivesse filhos, para que ele pudesse entender e o povo pudesse ver nele o sofrimento que Deus estava sentindo. Como Deus estava triste com o povo de Israel. E muitas vezes, irmãos, acontece isso conosco. Deus permite que nós passemos por tantas coisas, para que as outras pessoas que estão lá fora vejam que nós somos servos, sim, mas que Deus tem se entristecido com o povo. Sabe por que esse conhecimento que o Senhor fala aqui é a intimidade com Ele. Você pode servir a Deus, cantar no ministério de louvor, estar se consagrando. Não estou dizendo que estamos fazendo errado. Eu estou dizendo que muitas vezes nós não temos essa intimidade com Deus, de saber o que Deus está pensando sobre aquela situação, de saber se Ele aprova ou não o que nós estamos fazendo, de ter coragem de acreditar, ter coragem de perguntar e de acreditar que Deus não está satisfeito conosco. E Ele não está, irmãos. O conhecimento do Senhor que fala aqui é como Ele diz nos versículos que prosseguem a esses que eu li. O povo conhecia a lei, o povo conhecia o Deus de Israel, que tirou o povo do Egito, que passou pelo Mar Vermelho, que permitiu que eles construíssem um templo para adorá-lo. Ele deu todas as leis, todos os estatutos, e mesmo assim o povo não servia ao Senhor, traía a Deus. Que conhecimento é esse, então, que nós estamos tendo do Senhor? Aí eu me perguntei, Deus, como eu perguntei a vocês, será que eu te amo mesmo, Senhor? Será que eu te conheço mesmo? Será que eu te conheço a ponto de falar com uma pessoa assim, olha, não faça isso não, porque Deus está entristecido com você? Será que eu sei como Deus pensa? Como pensa a respeito de determinada coisa que eu estou fazendo, determinada situação? Será que eu me importo realmente com isso? Aí você pode me falar, Daniela, mas sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu oro, eu coloco diante de Deus. Sim, eu também faço isso.
Mas será que muitas vezes não seria melhor evitar? Será que muitas vezes o Senhor já nos deu tantas respostas que a gente não precisava nem perguntar? Será que a gente não está persistindo em algo que a gente sabe que está errado? Porque mesmo Deus falando com o povo, eles continuavam fazendo as mesmas coisas. Aí vocês podem me dizer, não, Daniela, eu amo a Deus, eu conheço a Deus, como foi o que eu disse ao Senhor. Então por que a gente não faz o que Ele manda? Do jeito que Ele manda. Porque muitas vezes a gente faz, mas a gente também faz do nosso jeito, não é a mesma coisa. Muitas vezes Deus nos manda fazer algo e a gente fala assim, eu vou fazer, mas eu vou fazer assim, porque para mim vai ser um pouco mais fácil. Mas aí você sabe, lá no fundo, o Espírito Santo está te falando, olha, não faz assim que eu te mandei fazer. Eu te mandei fazer assim, assim, assim. E aí a gente deixa aquilo passar no final do dia. Às vezes quando você se lembra, você pede perdão. Mas será que não seria melhor evitar todo esse constrangimento? Não seria melhor evitar que o Senhor se entristecesse conosco? Esse conhecimento que nos falta, irmãos, como eu disse, é a intimidade. De você entrar no seu quarto, orar, ler a palavra e ter a certeza de que Deus vai te responder. De falar assim, olha, Deus não me respondeu hoje, mas amanhã Ele vai me responder. De você falar, olha, eu pedi algo a Deus, Ele não me deu hoje, mas eu sei que Ele vai me dar. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus fala isso conosco. Através da palavra, através dos profetas. Quando Ele entregar algo no nosso coração, eu vou te dar tal coisa, você vai prosperar, você vai ser uma flecha nas minhas mãos. Ele está te dando a certeza que você vai ser e ter aquilo. Mas a gente conhece tão pouco de Deus que a gente murmura quando demora, a gente reclama e não toma posse daquela palavra. Eu já preguei sobre isso aqui. A gente tem tão pouco conhecimento de Deus que a gente faz às vezes as coisas achando que Deus vai entender. Não, Ele vai entender porque Ele me ama. Sabe que você conhece a ponto de saber, eu entristeci a Deus tanto que eu vou ter que batalhar para Ele me perdoar. Eu vou ter que arrepender mesmo, porque se eu não arrepender... Você tem essa coragem de conhecer a Deus? Eu te pergunto nessa noite. Como Ele quer ser conhecido? Como Ele se deixa ser conhecido? Você tem essa coragem de deixar que Deus oriente toda a sua vida e diga o que você pode fazer e o que você não pode fazer? Você tem essa coragem? Porque é difícil. É difícil e ao mesmo tempo não é impossível, porque como eu disse, Ele nos garante. O Senhor o tempo todo nos garante que nós vamos ser vitoriosos. E nós vivemos a vida toda reclamando e nos entristecendo com as coisas que acontecem nas nossas vidas. Toda vez que vem uma luta, a gente reclama, a gente chora. A gente fala com Deus, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus está demorando demais essa luta para acabar. Deus já não te disse que vai te dar a vitória? Sabe o que nós deveríamos fazer, irmãos? Ou, quero dizer melhor, quando nós temos um pouco mais de maturidade e conhecimento com Deus, a gente sabe que aquilo vai acontecer, mas que aquilo vai passar. A gente sabe, quando a gente adquire um pouquinho mais de maturidade e conhecimento de Deus, que o que está acontecendo à nossa volta vai contribuir para que o nosso futuro seja vitorioso. Você realmente conhece o Deus que você serve? E durante o louvor, o Senhor falava muitas coisas ao meu coração. Falava assim, será que as pessoas que estão me louvando, será que aqueles que me servem no altar, será que essas pessoas realmente me servem porque elas querem ir para o céu? Porque elas têm medo de ir para o inferno? Ou porque elas me amam genuinamente? Vocês acreditam que Deus falou isso comigo? Porque muitas vezes a gente serve a Deus porque a gente tem medo de ir para o inferno.
Já parou para pensar por que você serve a Deus? O real motivo? Ou porque você quer ir para o céu, tá? O que é o céu? O que tem no céu que você quer ir para lá? Muitas pessoas não sabem. Eu sou crente porque eu quero ir para o céu. Mas o que tem no céu que você quer ir para lá? Muitas pessoas, irmãos, não sabem. Muitos cristãos não sabem. Eu sou crente porque eu quero estar no céu, quero ir no céu, quero morar no céu. Ai, lá não vai ter dor, não vai ter tristeza. Isso é verdade? É verdade, não é não? É. Mas você quer ir para o céu só por causa disso? Você serve a Deus, você faz o trabalho na obra. É só porque você quer morar no céu? E você sabe realmente o que tem lá no céu, o que está te esperando? É uma coisa muito maravilhosa, isso eu tenho certeza, porque a Bíblia fala. Mas você conhece direitinho aquele lugar para você querer, eu quero morar lá no céu? Ou você serve a Deus porque você realmente não quer ir para o inferno? Olha, eu aceitei Jesus porque pregavam para mim, me falaram que o inferno vai ser eternamente, assim como quem vai para o céu. Então eu não quero sofrer. Eu não quero sofrer, então eu não quero ir para o inferno. Então eu sirvo a Deus porque eu não quero ir para o inferno. Faz uma análise de você. Ou você serve a Deus porque você o ama? É amor que você tem por Deus? É querer estar na presença dEle? Desfrutar de um momento de adoração como nós tivemos aqui, de um momento de oração, poder desfrutar do momento da pregação, que é a palavra do Senhor que está sendo lida? Você ama a Deus mesmo? Genuinamente? Eu tenho a dizer a vocês, irmãos, que muitas vezes nós não sabemos responder essas perguntas. Daniela, você está sendo radical. Não estou sendo radical. É verdade, muitas vezes a gente não sabe responder. Muitas vezes vocês vão se identificar. Uma pessoa nos pergunta assim, presta atenção. Por que você converteu? Por que você aceitou Jesus? Dificilmente um crente responde, porque eu amo, meu Deus. É mentira minha? Eu estou mentindo? Já pararam para pensar sobre isso? Dificilmente, a gente fala até depois. Mas todas as vezes a gente se lembra do que Deus fez nas nossas vidas. De onde Ele nos tirou, da oportunidade que Ele nos deu, ou da casa onde nós nascemos, que era um lar cristão. Mas a gente nunca responde que é porque a gente ama o Senhor. Mas aí tudo bem, vamos passar essa parte. Porque a Bíblia também fala que Ele nos amou primeiro. Vou dar um pontinho para vocês, uma estrelinha. Um desconto. Mas aí a gente começa a caminhar na presença do Senhor e você começa a ler a palavra. E a palavra, ela mesma se explica e ela fala que ela é viva e eficaz. Ou seja, ela causa algum efeito. E aí você começa a ler a palavra e você não tem efeito em você, mas você continua ali, porque você aceitou Jesus. E aí você está vindo na igreja, você está ouvindo, mas... E aí quando a palavra não entra, que ela não faz o efeito a qual ela foi determinada em você, você começa a achar que você pertence ao mundo, às coisas que estão lá no mundo. E que não tem nada a ver você ser aquela pessoa que as outras pessoas são. Quando a palavra de Deus não entra verdadeiramente no seu coração, quando você não entende que o amor de Deus é maior do que todas essas coisas, do que o que você passou, de onde o Senhor te tirou, o sofrimento que Ele tirou do seu coração, quando você ainda não entendeu, você acha só que Ele é um Deus que está cuidando de você, que te ama, e tudo vai dar certo. Não é assim que a gente pensa? Deus me ama, aceitei Jesus, a palavra diz que Ele é amor, então nada vai me acontecer de novo. Aí as coisas começam a dar errado. Aí se a palavra ainda não fez efeito, você começa a duvidar. Mas se Deus me ama e eu aceitei Jesus, e aquele irmão que ia lá no meu serviço, na minha casa, pregar para mim, ele falou que Jesus cura, salva, liberta, mas por que está acontecendo com a minha vida? Então que está dando tudo errado, então acho que Deus não existe não. Não sei, acho que não é assim não. Aí das duas uma. Ou essa pessoa abandona a casa do Senhor, ou ela começa a servir a Deus da maneira como ela acha que é certo. Não é assim? Eu tenho certeza que se vocês não passaram por isso, tem alguém aí, um parente, um amigo que vocês estão lembrando, que passou por isso. E essa semana o Senhor me fez analisar uma coisa que eu estava vendo
exatamente sobre isso. Eu estava vendo uma pessoa que se diz cristã, que fala de Deus em todo momento, que pronuncia a palavra, versículos, mas essa pessoa fez algo que me deixou assim um pouco assustada, e o Espírito Santo falava ao meu coração que nem todos têm um conhecimento. Nem todos têm um conhecimento de Deus. Nós às vezes buscamos ao Senhor por causa de coisas erradas. Eu já preguei sobre isso também aqui. Nós buscamos por causa de um bem, nós buscamos por causa de uma enfermidade. Não há nada errado com isso, irmãos. Deus não vai nos condenar, e pelo contrário, Ele executa em nós aquilo que deseja o nosso coração. Mas será que muitas vezes nós não nos esquecemos de quem nós somos, quem o Senhor nos chamou para ser? De quem é aquela pessoa que o Senhor fez? O Senhor fez a pastora Cleone. E Ele fez a pastora Cleone de um jeito. Então, diante de Deus, ela é conhecida por aquela pessoa que Deus fez. Aquela essência que Deus fez. E que talvez durante a vida dela foi corrompida. É por isso que Deus tem misericórdia de nós. Porque Ele nos vê da forma que Ele nos criou para sermos. E muitas vezes nós não somos. Porque nos falta o conhecimento. Daniela, mas eu não tive oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu converti, eu estava numa igreja, e essa igreja era muito boa de palavra escrita, a letra. E eu aprendi muito nessa igreja. Muito, muito mesmo. Sobre a letra. Mas não tinha um mover do Espírito Santo na igreja. Mas eu aprendi sobre a letra. E sabe como eu aprendi sobre a letra? Sozinha. Eu não nasci num lar cristão, pelo contrário. Eu já contei aqui, minha mãe era macumbeira, mexia com espiritismo. E a partir do momento que eu comecei a ler a Bíblia, e a luz da palavra foi entrando no meu coração, eu fui descobrindo várias coisas sobre o Senhor, que hoje, às vezes, eu leio, ou eu estou conversando com alguém, e muitas vezes a pessoa não sabe. Mas está escrito na Bíblia. Só que eu saí daquele lugar. Deus permitiu que eu saísse. Fiz algumas coisas que não eram certas. Saí da presença do Senhor. Fiquei muito tempo fora da casa do Senhor e eu voltei. É como se tudo que eu aprendi tivesse ficado guardado, porque eu não me esqueci. Só que eu não sabia lidar com aquela palavra que eu recebi. Eu não sabia colocá-la em prática. E sabe como a gente aprende isso? Com a pessoa que está do seu lado. Você aprende a colocar a palavra que está em prática, a palavra que está escrita em prática, dentro da igreja. Não faz sentido eu saber a palavra sozinha na minha casa. Deus vai falar comigo? Vai. Eu vou aprender? Vou. Mas eu não vou morar no céu sozinho. Deus não me fez sozinha, como Ele não fez Adão. Eu podia ter feito só Adão e tido um relacionamento perfeito, único e eterno com Adão. E eu sempre me perguntava assim, eu sempre falava assim, até quando eu não era cristã, eu era católica, eu falava, mas tem mais, esse negócio de Deus aí tem mais, não pode ser só isso, tem mais. Mas quem criou em mim esse tem mais, foi o próprio Espírito Santo. Só que eu só tinha conhecimento até então da letra. E aí eu andei por várias igrejas, visitei várias igrejas até aqui no bairro, até que eu vim para cá. Aqui eu conheci o Espírito Santo. Porque aqui neste lugar, Ele tem liberdade. É um privilégio que nós temos. Eu conheci o Espírito Santo. E eu conheci o Espírito Santo vendo o que Ele estava fazendo na vida de outras pessoas. Enxergando nas pessoas aquilo que Deus estava fazendo. E eu falei, eu acho que eu achei um negócio que eu achei que era mais. Acho que eu achei o mais. Eu busquei um conhecimento maior do Senhor. Falei, Deus, eu não quero ficar só lendo a letra,
e não sentir as coisas, e não ver o Senhor fazendo as coisas. Eu quero mais. Eu quero saber o que o Senhor sente. Eu quero saber por que muitas vezes o Senhor nos corrige na primeira vez que nós fazemos errado, ou muitas vezes o Senhor aguarda para nos corrigir. Por que as pessoas perecem se estão te servindo? Tudo isso eu perguntava a Deus. E Ele foi me respondendo e me mostrando na palavra. Eu sei tudo? Não, irmãos, eu não sei tudo. Eu não estou aqui falando que eu sei. Eu estou contando uma experiência que eu tive com o Senhor. E no dia que eu descobri quem eu realmente era diante de Deus, ficou ainda mais fácil. Porque, como eu disse, o Senhor nos cria por um propósito. Ele nos vê por aquilo que Ele nos chamou. Como um servo amado, como aquele que carrega a presença dEle, como aquele que é precioso diante dos olhos dEle, como aquele que não tem pecado, como aquele que não tem marcas, não tem rugas, como aquele que quer adorá-lo. É assim que Deus nos enxerga. Porque se Ele enxergasse todos nós que estamos aqui como nós enxergamos a nós mesmos, nós já tínhamos perecido. É por isso que a misericórdia existe. A misericórdia de Deus, porque Ele nos enxerga como Ele nos fez para sermos, não quem nós nos tornamos. E aí, quando você consegue atingir aquilo ao qual o Senhor te chamou, aí sim você consegue conhecer esse Deus que fez você, esse Deus que te deu mais uma oportunidade, esse Deus que te coloca de pé todas as manhãs, que renova as nossas forças. Porque essas coisas, irmãos, nós vemos todos os dias, mas nós não damos valor. Se nós conhecêssemos mesmo a Deus, todos os dias quando nós nos deitássemos cansados, no outro dia quando a gente levantasse, a gente tinha certeza, amanhã eu vou levantar diferente. E sabe o que acontece? A gente levanta diferente e a gente não agradece a Deus por isso. Então nós conhecemos Deus? Podemos dizer que nós conhecemos? Se nós obedecemos Ele, isso aqui. Deus não nos mandou amar o nosso próximo? Não, Daniel, mas é difícil. Na Bíblia não fala assim, vai ser fácil amar o próximo. Até porque o próximo é totalmente diferente de você, não tem ninguém igual. Até os gêmeos são diferentes. A personalidade é diferente, o jeito que a pessoa pensa é diferente. Então Deus já colocou isso porque Ele sabia que o negócio ia ser difícil. E que se Ele não tivesse colocado ali, ninguém ia cumprir. Que todo mundo ia falar, não está na Bíblia, não está na sua palavra, o Senhor não falou, o Senhor não orientou. E aí o que a gente faz? Eu vou amar o meu próximo. Não, mas aquela pessoa ali está difícil. Eu sei que eu já fiz isso, irmãos. Então Deus, eu vou amar aquela pessoa, mas deixa eu amar de cá primeiro, que é de lá. Deixa para depois. Não tá legal. O amor, aí você tenta de novo, a pessoa pisa no seu cara e fala, Deus, ó. Aí a gente vai falar, Deus, eu estou tentando. Mas Ele não fala assim, tenta amar, Ele manda amar. Aí eu vou te revelar um segredo. Sabe como você faz para amar? Pergunta para Deus. Porque não tem, gente, não tem outra explicação. Deus, como eu faço para amar o meu próximo? Aquela pessoa que está me perseguindo. Ou aquela pessoa que até não me persegue não, mas ela fala mal de mim pelas costas. Eu sei que ela fala. O Senhor já me revelou. As pessoas à volta já me revelou, mas o Senhor não me tira de perto dela. Primeiro, tem um propósito. Ou para você ou para ela. Que não é só para a pessoa que nos faz mal não, tá, gente? Deus tem propósito na nossa vida, na pessoa que está cutucando a gente. Às vezes é para o nosso crescimento. Então você fala assim, Deus me livre daquela pessoa, e às vezes Ele vai colocar uma outra pior do seu lado. E aí o negócio vai ficar mais difícil. Então contente-se com aquela pedra no seu sapato. Elimina aquela pedra primeiro. Ama aquela pedra primeiro, para depois você crescer um pouquinho mais diante de Deus. A gente tem que aprender a enxergar as circunstâncias. Sabe por quê? Deus, todas as vezes que Ele chamou alguém, quando Ele chamou Moisés, quando Ele falou com Abraão, Ele se revelou a cada um deles de uma maneira diferente. Deus não se revelou a Abraão como Ele se revelou a Moisés. Ele não revelou o plano que Ele tinha para o povo judeu a Abraão. Ele falou que a nação que seria grande e o povo que sairia dele. Ele não falou o que ia acontecer, mas tudo já estava pronto.
E Abraão foi obediente ao Senhor. Só que Abraão, por mais que ele foi chamado de amigo de Deus, ele não teve a intimidade que Moisés teve com o Senhor. Porque a Bíblia fala que nenhum outro homem teve. E Deus fez de Abraão uma grande nação. Não foi verdade? E Abraão deixou de passar por lutas. Abraão deixou de amar a Deus, porque todas as partes que eu leio, todos os textos sobre Abraão amava o Senhor. Ele conhecia Deus, porque ele carregou uma promessa por muitos anos. Aí você pode me falar, será que ele não, em algum momento, será que ele não pensou que Deus não faria? Ele era homem, irmãos. Eu não vou falar que em algum momento ele não deve ter pensado, só que ele se permaneceu firme. Ele acreditou, porque senão ele não havia saído da terra. Ele largou a família dele toda. A Bíblia não fala que passaram-se muitos tempos, ou que ele pensou, que ele comunicou a alguém. Deus falou com ele, sai da sua terra, da sua parentela. Ele saiu. E Deus não havia se revelado a ele quem ele era. Já pararam para pensar? E ele amou aquele Deus, porque ele passou para as gerações dele futuras. Quem era aquele Deus? E aí até chegar a Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. O povo judeu passou por tantas coisas. Cada um deles, cada um desses profetas, assim como foi Oséias, Isaías, Jeremias, Daniel, cada um deles conheceu uma parte do Senhor. E até que Jesus se manifestou entre nós, em carne, em sangue, nós não havíamos ainda visto a manifestação do amor de Deus. A gente pode dizer que aquele povo, eu acredito no Antigo Testamento, quem amava Deus, amava mesmo. Porque eles não tinham visto Jesus. Não em carne, como as pessoas viram na época, como nós sabemos que ele veio a essa terra. Então eles amavam a Deus. Já pararam para pensar? O que tinha temor mesmo, porque eles não viam. E aí Jesus se fez carne e habitou entre nós. E morreu por nós. Carregando sobre ele todos os nossos pecados, todas as nossas dores e enfermidades. E ali nós vimos a manifestação do amor de Deus. É Jesus. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus, tem certeza? Você o convida para estar na sua casa? Você quer servi-lo em amor? Irmãos, eu tenho a dizer a vocês que são os últimos dias da igreja nessa terra. E as obras que nós fazemos não vão nos salvar. Está escrito na palavra. Elas são a manifestação do que Deus é em nós. É a obra que nós fazemos. É um serviço. Se você prega, você canta, você dança, você é pastor, você é missionário, você é intercessor, é um serviço que você executa no reino de Deus. A intimidade que você tem com Ele é que vai te levar para o céu. Não tenha dúvida sobre isso. Porque se você não conhece uma pessoa, você vai querer ir na casa dela, ir lá, tomar café, passar uns dias. Primeiro que hoje em dia ainda é mais perigoso ainda. Se você conhece um pouquinho a pessoa, já é perigoso. Você vai querer ficar um final de semana com uma pessoa que você só conhece só daqui da igreja. Ah, eu conheço onde que eu vou no culto. Eu nunca parei para conversar. Eu não estou medindo o amor que nós temos pelas pessoas em comparação que a gente tem que ter com Deus, porque é muito maior. Eu estou fazendo uma comparação para que todos entendam, todos vocês entendam, que esse conhecer de Deus que nós temos é muito pouco. Porque à medida que Deus foi se revelando ao povo dele, mais poder, mais graça, mais manifestação ocorreu no meio desse povo. Até Moisés,
O povo de Deus não tinha visto abrir o mar para eles passarem. Eles não tinham visto isso de Deus. Já pararam para pensar? Eles não tinham visto isso. Hoje eu estava lendo para a Vitória a história de Caim e Abel. E ela me perguntou, mãe, por que, quando ele saiu, Deus pôs uma marca nele? Eu falei, exatamente por isso, Vitória. Ninguém tinha visto um homicídio ainda, não. A primeira pessoa que ele encontrasse ia matar ele. Nunca ninguém tinha visto um homicídio. Quem tinha visto? Aquilo devia ser uma coisa assim terrível. Hoje em dia, infelizmente, a gente já acostumou. Até com isso a gente acostumou. Com roubo, com homicídio, com mentira. A gente já acostumou, irmãos, com a mentira. Sabe por quê? Quando uma pessoa mente pra gente, a gente não fica mais horrorizado. A gente fala, sabe por quê? Nossa, aquela pessoa é mentirosa. Mas a gente não fica estarrecido, horrorizado com a mentira. E a gente sabe quem é o pai da mentira, porque a Bíblia nos ensina. A mentira é uma coisa, irmãos, abominável, é uma coisa terrível. E não se fala sobre a mentira mais. É um pecado terrível a mentira. O engano, a omissão. É terrível isso nas nossas vidas. E a gente afasta da pessoa porque fala que ela é mentirosa, mas a gente não repreende. A gente não repreende. É outra coisa que está na Bíblia, irmãos. Vocês sabiam que quando a gente vê um irmão em pecado fazendo algo errado, a gente é obrigado a repreender? Não é como você quer, não. A gente tem que repreender. E a gente não faz isso. Ou quando a gente faz, o irmão vira a cara pra gente. Não aceita que a gente fale, que a gente repreenda, que você fale, olha, para Deus isso que você está fazendo é errado. Mostra o seu conhecimento de Deus. Se você repreende uma pessoa pelo pecado dela, não é para julgá-la, a palavra não é essa, é para você repreendê-la com amor. Repreender com amor, a palavra nos ensina. Falando, você está fazendo isso errado. A palavra que foi lançada sobre você, aquela pessoa te corrigiu, você não aceitou da maneira como você deveria aceitar. E sabe por que a gente não aceita? Porque a gente não conhece Deus. Porque a própria palavra diz que Ele repreende a quem? E por que a gente não aceita ser repreendido? É o irmão que está falando, não é o irmão que está falando. Se ele falou com amor, com carinho, o próprio Espírito testifica em você que foi de Deus. Ele me enganou, eu achei... Ele estava falando... Não, irmãos, existe o espírito de engano. A Bíblia mesmo fala sobre o espírito de engano. Existe o espírito de engano. Mas muitas vezes nos falta o conhecimento. Se a gente conhecesse a palavra, a gente saberia quando o espírito de engano está se aproximando de nós. Muitas vezes a gente é enganado, mas quando você aprende uma vez, dificilmente você vai deixar aquilo acontecer de novo. Eu já fui enganado uma vez, eu vou ficar de novo. Deus nos deu armas para nós conseguirmos absorver esse conhecimento dele, sabia? Para a gente conseguir guardar aqui, e o diabo não roubar. É uma arma que todo mundo conhece, poucas pessoas usam. O capacete da salvação. Está lá no livro de Efésios. O capacete da salvação, ele serve para blindar a nossa mente contra as mentiras de Satanás, contra o engano do inimigo que ele coloca na nossa mente a respeito da salvação. Por isso o capacete da salvação. Ele quer mentir a todo tempo, ele quer nos enganar sobre a nossa salvação, sobre aquilo que Deus tem preparado para nós, sobre aquilo que Deus tem nas nossas vidas para executarmos. É para isso que serve o capacete da salvação. Para blindar a nossa mente contra esses ataques. Então, quando você conhece quem você é diante de Deus, e quando você tem intimidade, você vai observar o que está acontecendo à sua volta e você vai saber que é o inimigo que está intentando contra a sua vida. Você vai ser capaz de discernir tudo que está acontecendo
acontecendo em volta de você, todos os problemas que você tem passado, as crises, todo o sofrimento, quando nós temos conhecimento do Senhor. Irmãos, amem ao Senhor. Amem ao Senhor verdadeiramente. Tenham conhecimento da palavra de Deus, para vocês saberem o que é certo e o que é errado. Porque em breve, irmãos, nós não vamos ter isso nas nossas mãos. Em breve nós não vamos ter mais a Bíblia nas nossas mãos. Você vai lembrar do que está escrito nela? Dos versículos? Você vai lembrar das leis do Senhor, do que você tem que fazer, como você tem que buscar? Você vai lembrar que a Bíblia mesmo fala para você se fortificar no Senhor, para você se santificar no Senhor. Você vai lembrar disso? Você vai lembrar da armadura de Deus? Você vai lembrar para que serve cada parte da armadura? Porque na Bíblia explica. Você vai se lembrar realmente, se a Bíblia for tirada de você, você vai ser capaz de lembrar o que Jesus fez por você? A salvação que Ele te ofereceu através da vida dele? Ou o inimigo vai ser capaz de tirar da sua mente quando você não tiver com isso em mãos? Tem intimidade com o Senhor. Se coloque dentro do seu quarto, ajoelha. Pede a Deus para se manifestar a você. Deus, eu quero te conhecer. Se tem mais de 30 anos que você está na igreja e nunca fez isso, não tenha vergonha. Às vezes você está fazendo da maneira errada, mas hoje você aprendeu. Se coloque diante do Senhor como Ele é, o Deus que Ele tem se apresentado a você, como um Deus que a Bíblia diz que Ele é. Fale com Deus hoje, antes de você se deitar. Deus, eu quero te conhecer, para que eu não venha pecar contra o Senhor, como diz na tua palavra, para eu não vir perecer, como diz na tua palavra, por falta do conhecimento do Senhor. Porque muitas vezes a gente lê por falta de conhecimento, a gente acha que é só porque, pelo que está escrito aqui na Bíblia. Eu não sei a Bíblia. Não, é mais do que isso. O conhecimento que fala aqui nesse versículo, no versículo 6, é o conhecimento da pessoa de Deus, que vai muito além da Bíblia. Irmãos, eu tenho a dizer a vocês que o conhecimento verdadeiro do Senhor não está escrito aqui. Você não vai achar que dentro. É você e Deus. Aqui é um manual para você se relacionar com Ele. Mas para você conhecê-lo, é você dentro do seu quarto, você e Ele. Ele vai te bater, Ele vai te corrigir, Ele vai te carregar no colo, Ele vai te consolar. Deus nos consola, sabia? Muitas vezes a gente não entende ou a gente não aceita, porque é da maneira dele. Às vezes você está triste, você está ansioso, você está precisando resolver um problema, e Deus envia alguém que te manda uma mensagem, que ora por você, que fala: eu me lembrei de você hoje. É o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Então, leia a palavra para você saber se relacionar com Deus. Mas conheça a Ele, para você saber quem é esse Deus que você vai se relacionar. No capítulo 6 está escrito assim, no versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e Ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Amém? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O Senhor como pessoa. Entenda a Bíblia. Guarde no seu coração toda a palavra que está escrita aqui, porque foi inspirada por Ele. Aprenda como você tem que se relacionar. Não é de qualquer forma que você chega na presença do Senhor. Não é qualquer sacrifício que Ele aceita de você. Não é qualquer pedido que vai ser atendido. Não é de qualquer forma que você ora. Isso você aprende aqui. Você coloca em prática lá dentro da sua casa. É você e Deus. Por isso que a salvação é individual. É relacionamento, você e Deus. Ponha em prática o seu relacionamento com Deus, para você não correr o risco do Senhor buscar a igreja e você ficar. Porque não é esse plano que Deus tem para a sua vida. Se você está aqui essa noite, não é esse plano que Deus tem para a sua vida. Saiba qual é o plano que Ele tem para a sua vida. Plano de salvação.
plano de vida eterna, plano de saúde, de paz, plano da presença do Senhor para a eternidade. São os planos que Deus tem para nós. É a eternidade que Deus tem para nós, e Ele já colocou isso no nosso coração, porque na palavra também diz que há eternidade no coração do homem. Ele não entende, mas já há a eternidade no coração do homem. A gente já tem esse sentimento de querer ficar para sempre, não tem? A gente já tem esse sentimento de querer ficar para sempre, e nós podemos, porque a palavra de Deus nos garante que Ele é um Deus de relacionamento, que Ele é um Deus que nos ouve, que Ele é um Deus que se relaciona mesmo de responder as nossas perguntas, de nos corrigir como um pai, de saber quando nós precisamos de um carinho de filho, de um carinho de esposa, de um amigo. Basta você querer. Não tenha preguiça de buscar o Senhor, irmãos. Não é tempo disso. É tempo de relacionamento mesmo. Busque ter o conhecimento de Deus para que você tenha a presença dEle com você. Para onde você chegar, as pessoas saibam que o Senhor é com você. Que as pessoas sintam, ainda que elas não saibam o que é, mas que elas sintam que você é diferente, a ponto delas virem até você e perguntar: por que você é assim? E você ainda vai ter a oportunidade de falar para ela o porquê. Porque eu tenho Jesus. E a próxima vez que alguém te perguntar por que você se converteu, diga: porque eu amo o Senhor. Experimente dizer isso. A nossa vida vai mudar quando a gente reconhecer quem é Deus e o que Ele significa para nós. Não é só servir, não é só fazer serviço dentro da igreja, não é só vir ao culto. Aqui é uma reunião onde nós desfrutamos do mesmo lugar, onde nós compartilhamos a experiência que nós temos com Deus. A visita que você faz, o acolher um irmão, também faz parte do serviço a Deus. Mas a intimidade com Deus está em primeiro lugar. Sem isso você não consegue fazer a obra. Não se faz de qualquer forma a obra do Senhor, porque é para Ele, não é para o homem. A obra que é feita é para Ele. Apesar de ser uma obra feita por nós, é para Ele. Não se engane. A intimidade que vai nos salvar com o Senhor. Amém? Se coloque de pé. Vamos orar. Eu não vou me demorar mais. Não vou me demorar com oração, porque eu quero que vocês, cada um de vocês tenha uma experiência na casa de vocês, como eu peço ao Senhor todos os dias. Deus, eu quero uma experiência com o Senhor. Eu quero ouvir algo que eu nunca ouvi. Eu quero sentir algo que eu nunca senti, para provar que Ele é Deus. Não, Ele não precisa me provar, porque Ele já me fez. Uma pessoa igual a mim, cheia de pecados e defeitos, nunca mereceria estar aqui. Para mim é a maior prova de que Deus existe. É nós estarmos num lugar sabendo quem nós somos na realidade, e mesmo assim Deus nos amar. É a maior prova que Ele existe. Amém? Feche os seus olhos. Ore ao Senhor. Peça a Ele intimidade. É a palavra da noite, intimidade. Para que você descubra quem é esse Deus que você serve. Para que você descubra que a obra do Senhor é a resposta da intimidade que você tem com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o Teu nome, Deus. Santo é o Teu nome, Deus. Eu me coloco diante do Senhor nessa noite, Deus, como serva do Senhor, como aquela que dentre estes que estão aqui é a menor. Meu Deus, eu coloco cada pessoa que está aqui nessa noite diante do Senhor, na Sua presença. Não que eles não estejam, mas hoje eu os apresento de uma maneira especial, porque muitos deles ouviram o que eles jamais tinham ouvido. Muitos deles, Senhor, foram levados a pensar quem é o Senhor, o relacionamento que eles têm com o Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, aceita cada um de nós da maneira como nós estamos e modifica-nos a partir desta noite. Dá-nos a intimidade com o Senhor, o conhecimento do Senhor, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nos dá o conhecimento do Senhor, para que nós não venhamos perecer, não sejamos afligidos pelas coisas que nos acontecem. Elas vão continuar acontecendo, Senhor, mas que isso não venha nos atingir a tal ponto de querermos deixar o Senhor. Cria em nós um coração puro, Pai, renova dentro de nós um espírito, e
inabalável é isso que Davi disse, e eu repito as palavras de Davi. Cria em nós, ó Pai, um coração que busca o Senhor, a Tua presença, com amor, com verdade, com vida. Cria em nós, ó Pai, um coração desejoso da Tua presença, não de aparecer, de ser o melhor. Cria em nós um coração, Pai, que deseje obedecer ao Senhor. Dá-nos conhecimento de quem Tu és. Dá-nos, ó Pai, intimidade contigo. Que nessa noite, por um momento, nos esqueçamos, ó Pai, de tudo que tem nos acontecido e possamos nos lembrar apenas de que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas. De que o Senhor tem nos assistido, que nós somos únicos na Sua presença, de que o Senhor se importa conosco, de que o Senhor quer ser nosso amigo, nosso pai, nosso marido, nosso irmão, de que somos filhos, somos escolhidos, separados, selados, comprados por um alto preço. Dá-nos, ó Pai, o entendimento da salvação e que o inimigo jamais nos roube a certeza, Pai, que nós temos de que seremos salvos, de que o Senhor nos ama, de tudo aquilo que o Senhor tem nos oferecido é o melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Graças nós te damos, Deus, por mais uma noite. Glorificado seja o Teu nome, Deus. Eu entrego essas pessoas nas Tuas mãos, Pai. Abençoa-as, livra-as de todo mal, que elas jamais se percam com os próprios pensamentos, mas estejam ligados no trono da Tua glória.